Essas questões todas da qualidade de vida e bem-estar que advêm da psicologia ainda estão muito por desenvolver. Portanto, eu acho que não, que ainda há muita coisa a fazer. E eu quis muito interligar o meu dia-a-dia e os assuntos do cotidiano que toda a gente passa por eles com a psicologia. No início foi um pouco difícil, primeiro porque a psicologia é pouco valorizada em Portugal, porque em Portugal poucas pessoas ainda ouvem podcast. Bem-vindo ao sexto episódio do podcast. Seja muito bem-vindo a um novo episódio. Antes de mais, aviso já que têm a versão em vídeo no YouTube, portanto, subscrevam o YouTube, subscrevam as vossas plataformas de áudio onde estão a ouvir este episódio, este podcast. Aproveitem também para comentar, para pôr gosto, para interagir comigo nas redes sociais. Se ainda não sabem, este episódio, o sexto episódio do podcast Psicologismos, é um perguntas e respostas. Eu consegui algumas perguntas que vocês têm lá no Instagram. Se não conseguiste participar desta vez, não te esqueças de seguir no Instagram, porque assim não perdes as novidades, não perdes as sugestões que eu peço para novos temas aqui do podcast. E por isso, se me seguires por lá, fica tudo muito mais fácil, porque conseguimos ter este canal de interação muito mais rápido e muito mais fácil. Desde já também agradeço muito a quem participou. Muito bom ver esta interação que temos construído e espero que cada vez mais pessoas participem e percebam que eu sou super disponível para responder as mensagens, as sugestões, as críticas construtivas também, se tiverem alguma. E eu gosto muito de falar com quem me ouve e poder também debater algumas opiniões, etc. Portanto, eu quero que seja uma interação super livre e que te sintas mesmo confortável para o fazeres. E é isso, portanto foi muito bom eu perceber esta interação, perceber que tenho começado a receber algumas interações de pessoas que eu não conheço pessoalmente, portanto isso é muito bom. Esta foi a área dos avisos. Agora, passando para o episódio de hoje, um perguntas e respostas, eu recolhi algumas perguntas que são gerais, assim, falam sobre o meu percurso académico, sobre os meus gostos pessoais, sobre ambições profissionais, também sobre a psicologia e a saúde mental numa perspectiva geral e, portanto, eu achei que seria suficiente este número de perguntas para este episódio porque eu tendo a falar imenso e por isso não quero que seja um episódio de 1 hora. Portanto, vamos começar. Para quem me está a ver no YouTube, se eu estiver a olhar para baixo é porque está aqui o meu caderno e eu tenho que estar a ler as perguntas porque não achei de cor. A primeira pergunta veio da Beatriz. Muito obrigada, Beatriz, desde já pela pergunta. Ela pergunta o que é que te levou a criar o podcast. Bom, o podcast ele veio, como tu já deves saber, se ouviste o primeiro episódio, ele veio de uma junção de várias coisas. Primeiro, eu sempre gostei muito de falar, de debater questões, de poder trazer informação para as pessoas, de trazer outras visões das questões que nós debatemos no dia-a-dia. E veio também da minha formação em psicologia, do meu gosto pela psicologia, não é? E veio também da minha vontade e do meu hábito de interligar assuntos. E eu quis muito interligar o meu dia-a-dia e os assuntos do cotidiano que toda a gente passa por eles com a psicologia. Ou seja, este podcast basicamente tem o objetivo de trazer a psicologia para as pessoas que nem sempre são da área. Portanto, eu quero que aqui em Portugal principalmente, e por isso é que o meu podcast é direcionado para Portugal, quero que aqui em Portugal as pessoas percebam cada vez mais que a psicologia está em tudo o que nós fazemos e está em tudo o que nós vivemos, está em todos os assuntos que nós tratamos, desde a nossa profissão, à nossa família, às nossas relações interpessoais de amizade e por isso é muito importante nós cada vez mais termos noção que a psicologia existe, tem o seu valor, tem a sua relevância na nossa vida diária, para que consigamos entendermos mais e consigamos entender mais os nossos comportamentos, as nossas ações e os nossos pensamentos, também numa forma de autoconhecimento. Portanto, essas foram as principais razões de eu ter criado o podcast. A próxima pergunta veio da Sara. Muito obrigada, Sara. E ela pergunta o que me levou a escolher psicologia. Bom,
Eu sempre soube, desde o ensino secundário, que eu queria psicologia. E eu acho que essa decisão se formou. Agora, olhando para trás, acho que eu tomei essa decisão devido a duas razões. A primeira é que eu queria alguma coisa que me trouxesse o contacto com o ser humano. Porque eu sempre fui esta pessoa comunicativa e uma pessoa que gosta de questionar, uma pessoa que tem uma curiosidade natural pelo comportamento humano e, portanto, eu queria uma coisa com contacto com as pessoas. Mas não queria uma coisa que fosse muito fisiológica. Por exemplo, eu cheguei a pensar que queria enfermagem, mas a enfermagem lida muito com este lado médico, portanto, tirar sangue, estas coisas todas mesmo corporais que, para mim, eu sinto que não tenho muito talento para isso. Portanto, a psicologia é um bom meio termo, porque eu consigo comunicar-me com as pessoas, consigo lidar com as pessoas, mas lido com o comportamento, com a mente, com as emoções, sentimentos do ser humano e, para além disso, tenho a oportunidade de investigar a fundo aquilo que nos transforma em seres humanos, aquilo que nos transforma em seres pensantes e em pessoas que interagem em comunidade. Portanto, essas foram as principais razões para eu ter escolhido o curso de Psicologia. Para além do mais, nunca tive muito jeito, assim, muito talento para as ciências exatas e, portanto, achei que seria um bom curso para mim. A outra pergunta da Sara é que área que eu gostava de trabalhar dentro da psicologia. Para quem, como eu já disse, eu estou no primeiro ano do mestrado, portanto, para o próximo ano eu vou estar em estágio. Eu gostava muito de poder trabalhar no futuro na área hospitalar, principalmente na parte da psicologia clínica e da saúde, mas mais focada na psicologia da saúde. Portanto, para já é essa área em que eu me visiono a trabalhar. Agora, duas perguntas da Carolina. Muito obrigada, Carolina, pelas perguntas, aliás. Ela pergunta como saber qual é o melhor terapeuta para nós e, como é que eu sei quando é que devo ir a um psiquiatra. A primeira pergunta sobre como saber qual é o melhor terapeuta para nós é uma pergunta que eu vou dizer assim, depende. Aqui é uma resposta, aliás, bem de psicóloga. O que é que acontece? Normalmente, quando nós entramos numa consulta de psicologia pelo sistema público, normalmente somos atribuídos a um psicólogo que naquele momento tem vaga, tem espaço para nos atender. Se formos pelo privado e já temos um pouco de margem de escolha, o que normalmente acontece é que temos conhecidos ou familiares que tiveram uma boa experiência com um certo psicólogo e nos recomendam o contacto dele. Mas se não quisermos ir por aí, temos ainda a lista que está disponível na Ordem dos Psicólogos Portugueses, com o índice todo dos psicólogos que estão dentro da Ordem, portanto estão habilitados para a prática da psicologia e, portanto, podemos ver por lá. Ou uma pesquisa independente, temos de notar alguns fatores importantes. O primeiro é a formação académica, perceber se a pessoa tem no mínimo 5 anos, portanto um psicólogo, para quem não sabe, não pode estar a praticar profissionalmente só com uma licenciatura, tem de ter um mestrado no mínimo e tem de ser membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Portanto, isto é o principal a perceber se aquele psicólogo que nós estamos à procura tem, porque é aquilo que determina se aquele psicólogo pode praticar ou não. Depois, coisas mais específicas primeiro, a formação académica, portanto, tudo aquilo que a pessoa fez de formações, especializações, pós-graduações, perceber se nós somos o cliente que ela mais está habilitada academicamente a trabalhar. Por exemplo, se eu quero levar o meu filho a uma psicóloga, se calhar devo levá-lo a uma psicóloga que trabalhe diretamente com crianças e que tem formação nessa área. Se calhar se eu levar um psicólogo mais da psicogerontologia, que é a psicologia com idosos, se calhar vai ser um pouco mais a psicóloga, se calhar, ou o psicólogo vai se sentir um pouco mais fora da sua área. Outra coisa que temos de prestar atenção é a experiência profissional, perceber mais uma vez se este profissional tem experiência profissional na área que nós estamos interessados. Por exemplo, se eu tenho alguma problemática dentro da ansiedade, perceber se esta pessoa trabalhou ou se tem este nicho da ansiedade, se costuma trabalhar com estas questões, se calhar vai dar-me a certeza que esta pessoa pode ter o
a abordagem necessária que eu preciso para aquele momento. Outra coisa é perceber se nos sentimos mais confortáveis com um profissional homem ou mulher. Isto é como todos os médicos e profissionais, perceber o que é que a nossa intuição nos deixa mais confortáveis. E depois, para além da formação, há a abordagem, e esta abordagem vai muito para além da abordagem teórica, que às vezes é um pouco difícil para as pessoas que não são da área, mas existem muitas abordagens teóricas que determinam muitas vezes o estilo que o psicólogo usa com vocês, as técnicas, os instrumentos, pronto. E existe a abordagem sistémica, a humanista, a cognitiva comportamental, a psicanálise, portanto muitas abordagens teóricas, mas muito para além da abordagem teórica, a abordagem que eu estava a falar antes. Portanto, se esta pessoa trabalhou desde o início com questões da ansiedade, se trabalha, por exemplo, com perturbações de humor, se é mais virado para crianças, se é mais virado para adultos. E portanto, essa é uma série de questões que temos de ter em atenção quando estamos a escolher um psicólogo para nós. A outra pergunta, quando é que se deve ir ao psiquiatra, é um pouco polémica, porque existe esta polémica, não é? Já há muito tempo entre psicólogos e psiquiatras. Apesar de eu entender esta polémica, às vezes não entendo, porque é assim, existe lugar para os dois são muito importantes, obviamente são profissionais. O psiquiatra, para quem não sabe, é diferente de um psicólogo. O psiquiatra tem formação de medicina e, no mínimo, esteve 6 anos a estudar. O psicólogo teve 5 anos no mínimo e como o psicólogo não tem esta base de medicina, não está inserido no curso de medicina, o psicólogo tem uma abordagem mais biopsicossocial. Para além do fisiológico, avalia tudo aquilo que rodeia o sujeito, o seu comportamento, os seus hábitos de sono, as suas relações familiares, as suas relações interpessoais, a sua funcionalidade enquanto ser humano. Já o psiquiatra é o único que pode receitar medicamentos dos dois e tem esta abordagem mais fisiológica. Portanto, por exemplo, na mesma temática de depressão, se calhar um psiquiatra ia mais avaliar questões hormonais, questões fisiológicas que poderiam estar a desregular aquela sintomatologia, e um psicólogo, por exemplo, já ia avaliar hábitos de sono, como é que surgiu isto, o que é que está à volta do sujeito que pode estar a manter isto. Portanto, são visões diferentes. E muitas vezes o psiquiatra e o psicólogo trabalham em conjunto. O que para mim faz mais sentido é que a pessoa vá primeiro ao psicólogo e depois seja encaminhada para o psiquiatra se o psicólogo assim o entender. Ou seja, o que eu estou a dizer é, nós temos uma cultura de medicalização muito grande e muito enraizada em Portugal. E por isso, por exemplo, há certas questões que não precisam de medicamentos. Há certas questões que são resolvidas e que são aliviadas só através da psicoterapia. E, portanto, o facto de às vezes nós já irmos ao psiquiatra para termos aquele medicamento que, sim, é verdade, alivia os sintomas a curto prazo, não resolve exatamente o problema que está na raiz. Muitas vezes a pessoa continua a ter estes comportamentos que nós dizemos de manutenção, continua a manter o problema, continua a ter o cerne da questão na pessoa. A medicação, o que acontece é que o que faz é que anula os sintomas, portanto a pessoa não sente mais nenhum sintomas que a afetavam. E por isso é muito mais fácil, entre aspas, a pessoa ir simplesmente ao psiquiatra, ser medicalizada e pronto. As pessoas não entendem ainda, e eu acho que ainda preciso muito mais trabalho nesta questão, para as pessoas entenderem que o psicólogo e todo o rumo do autoconhecimento, de nós fazermos este processo de nos entendermos, de entendermos a nossa perturbação mental, de nos ligarmos com ela, de nos aceitarmos mais, é muito importante. E, portanto, para mim a resposta final é que eu acho que devem ir primeiro ao psicólogo e depois sim serem acompanhados no psiquiatra se a situação assim o pedir. Outra pergunta da Mariana é se eu acho que a psicologia é suficientemente valorizada em Portugal. Bom, por tudo aquilo que eu acabei de dizer, acho que não. Acho que ainda já foi pior, já foi menos valorizado do que é hoje em dia, mas eu acho que ainda há um longo caminho para fazer no tópico da valorização da psicologia. Inclusivamente, a Ordem dos Psicólogos Portugueses tem feito muito trabalho nesta questão de aumentar a empregabilidade dos psicólogos, de aumentar a valorização, de aumentar o conhecimento para a psicologia, mas eu acho que ainda precisa muito desta abertura de mentalidades. Eu acho que é uma questão mais social, da sociedade, das pessoas,
de perceber que a psicologia não é para malucos, de perceber que a psicologia não, de ir a um psicólogo não necessariamente significa que nós temos uma doença mental, nem que nós somos doidos. Portanto, a perceber que a psicologia é um processo e é um processo que transforma as pessoas e que lhes dá mais bem-estar, mais qualidade de vida. E essas questões todas da qualidade de vida e bem-estar que advêm da psicologia ainda estão muito por desenvolver. Portanto, eu acho que não, que ainda há muita coisa a fazer e espero com muita esperança mesmo que consigamos fazer esse percurso e de fazer entender às pessoas que a psicologia é muito necessária. Outra pergunta que veio da Mariana, muito obrigada Mariana, é o que é que pensas sobre a existência do curso de Psicologia em quase todas as universidades nacionais, incluindo privadas? Será que uma diminuição dos psicólogos originaria mais emprego? Achas que isso seria um fator protetor e consideras que seria importante a Ordem considerar isso? Bom, esta pergunta foi muito polémica, inclusive quando eu a recebi. Tive de processar um pouco sobre o que é que realmente seria a minha opinião. É verdade, por um lado, que existem sim muitos cursos de psicologia no país, o que muitas vezes é demasiado para as pessoas que o procuram e para a distribuição geográfica. Portugal não é um país assim tão grande para o número de faculdades que tem. Por outro lado, eu sinto que diminuir os cursos nas faculdades de psicologia seria estar a cortar um mal, mas não pela raiz. Ou seja, o principal problema de Portugal é não haver emprego para os psicólogos. Porque se houvesse emprego para os psicólogos, todos aqueles que saíam da psicologia tinham emprego. Por exemplo, nós vemos que nos outros cursos, que têm quase a mesma quantidade de cursos que a psicologia, há cursos que têm 100% de empregabilidade. Porquê? Porque existe emprego para essas pessoas, ou seja, não importa o número de pessoas que são formadas pelo curso, mas sim o número de empregos que depois absorvem essas pessoas que saem dos cursos. E por isso eu acho que o foco principal que a Ordem vem fazendo e aquilo que ainda falta fazer é criar mais postos de emprego para os psicólogos, e é uma questão também governamental de perceber, e isto não só em Portugal mas no mundo todo, de perceber que há muitas coisas que custam caro para um governo, que podiam ser resolvidas, que podiam ser minimizadas com a presença de mais psicólogos, tanto nos organismos públicos quanto nos privados. Eu acho que Portugal precisa muito mais de psicólogos. Portanto, para mim a solução não passa por diminuir os cursos. Isso talvez num futuro, depois de nós conseguirmos criar os empregos para absorver as pessoas que já saem do mestrado, da licenciatura atualmente. Mais uma pergunta da Sara, outra Sara, muito obrigada pela pergunta. Ela pergunta qual é que eu considero ser a melhor cadeira que já tive até agora no curso. Eu ia dividir isto em dois momentos. O primeiro momento é a licenciatura e o segundo o mestrado, que eu estou totalmente a fazer. Na licenciatura eu acho que foi as cadeiras de psicopatologia e as de modelos teóricos, principalmente as de cognitiva comportamental. Para quem não sabe, eu identifico-me com essa abordagem, com a psicologia cognitiva comportamental, com a terapia cognitiva comportamental, e portanto essas foram as duas cadeiras que eu gostei mais na licenciatura. Já no mestrado, eu penso que gostei mais das cadeiras de psicoterapias cognitivo-comportamentais, mais uma vez, e a disciplina de consulta e aconselhamento psicológico, pelo facto de nós termos aprendido como é que se faz um processo de consulta psicológica na perspectiva sistémica, que também é uma perspectiva muito interessante. A seguir, a pergunta da Stephanie é como é que eu posso minimizar a ansiedade? Bom, a ansiedade ela divide-se também em duas grandes áreas. Nós temos a ansiedade adaptativa, que é aquela que, por exemplo, para vos dar um exemplo, é aquela que nós sentimos quando temos uma entrevista de trabalho, por exemplo, nós ficamos ansiosos porque aquilo tem importância para nós. Ou seja, tudo aquilo que não tem importância para nós, que nós não damos importância, não damos grande relevância, não nos causa ansiedade, portanto é totalmente irrelevante. Mas quando é uma coisa que nós temos esta vontade de conseguirmos fazer a tarefa de forma correta, quando nós vemos aquela situação que nós
queremos ter sucesso naquela tarefa, fica um pouco mais difícil não ter estes sentimentos de ansiedade. Por outro lado, nós temos a ansiedade que já é patológica, não é adaptativa, não é normal, entre aspas, não é para nos salvaguardar de algum perigo, não é para nos alertar. É uma ansiedade que já afeta as pessoas no seu dia-a-dia, por exemplo. Se por um lado a ansiedade adaptativa é aquele nervosismo que nós temos, que nós costumamos chamar de nervosismo com a entrevista, já na ansiedade patológica nós temos uma pessoa que evita ir à entrevista porque tem tanta ansiedade que já sabe que não vai conseguir fazer a entrevista, que se vai engasgar, que não vai conseguir passar a entrevista e, portanto, prefere não ir. E aqui nós temos duas abordagens principais para cada uma delas. A ansiedade adaptativa, ela é facilmente regulada com certos autocuidados que eu, inclusive, acho que falei sobre eles no segundo episódio sobre a saúde mental, que é coisas básicas de, por exemplo, meditação, treino de respiração, a respiração diafragmática pelo diafragma acalma muito portanto, estes comportamentos de, por exemplo, manter uma rotina, planear, por exemplo, no caso da entrevista, planear o que eu quero falar, planear, ensaiar em frente ao espelho, pode-me dar alguma tranquilidade para eu ir mais segura para a entrevista de trabalho. Fazer exercício físico também ajuda muito a controlar a ansiedade e, portanto, esta ansiedade adaptativa, aquela que nós sentimos mais regularmente no nosso dia-a-dia, pode ser regularizada com estes simples autocuidados. Já a ansiedade patológica, quando nós evitamos de fazer certas coisas porque temos altos níveis de ansiedade, já é mais recomendado procurar um psicólogo, porque já não é com estas coisas simples de praticar exercício físico ou de organizar a nossa tarefa, já não vai regularizar esta ansiedade porque é muito elevada. Então nós já precisamos de outro conjunto de técnicas que a maioria das pessoas ainda não possui portanto é importante ir a um psicólogo para eu já começar a perceber porque é que eu estou a sentir esta ansiedade, o que é que são as minhas crenças, porque é que eu acho que não vou conseguir fazer aquela entrevista de forma a ter sucesso. A outra pergunta é da Manuela. Obrigada, Manuela, pela pergunta. A Manuela tem um podcast também, se quiserem ir ver, chama-se Bússola Podcast, é um podcast sobre viagens com a Manuela e a Laura, que são duas jornalistas, e, portanto, se gostarem do tema das viagens, podem sempre ir ver, acho que está disponível no Spotify. Passando para a pergunta dela. Ela pergunta como é que tem sido para mim trazer a minha área de estudo para a plataforma, para a narrativa do podcast. No início foi um pouco difícil, primeiro porque a psicologia é pouco valorizada em Portugal, porque em Portugal poucas pessoas ainda ouvem podcasts, por exemplo. Nós podemos ver que a lista, não é, dos mais ouvidos na área dos podcasts aqui em Portugal, no Spotify, são a maioria de rádios já conhecidas e youtubers, portanto pessoas já tinham um público construído no YouTube e passaram para a plataforma do podcast com muito mais audiência portanto essas duas razões dificultaram o facto de, primeiro, a psicologia ser pouco valorizada, pouca gente produz conteúdo dentro da psicologia aqui em Portugal e, por outro lado, mesmo a narrativa do podcast ainda falta muita coisa a acontecer para as pessoas ouvirem mais podcasts aqui em Portugal. Por outro lado, eu também achei que essa seria a minha facilidade, por outro lado, porque pegando numa coisa que é pouco falada, eu sei que há alguns podcasts de psicologia, penso que há um de psicologia das organizações, um de relacionamentos, um de psicologia do desporto, mas ainda não existe um com esta premissa que tem o Psicologismos, que é trazer a psicologia para as pessoas comuns, para as pessoas que vivem o seu dia-a-dia e buscam saber este conhecimento, buscam saber esta informação sobre como é que a psicologia está interligada com a sua vida. E por isso, peguei neste pequeno nicho, se pode dizer assim, e tentei, e estou a tentar construir o meu caminho para obter cada vez mais pessoas a ouvir, mais audiência, mais interação, mais engajamento e esperando também que as pessoas aprendam alguma coisa com estes episódios e que as pessoas possam principalmente aplicar as coisas que eu falo aqui para o seu bem-estar, para o seu autoconhecimento e fomentar a sua saúde mental.
Outra pergunta da Cristiana é: o que consideras ser imprescindível para ser um bom psicólogo? Esta é a última pergunta. Eu acho que acabamos com uma boa pergunta que é muito geral e inclusive suscitou-me algum pensamento, porque principalmente as pessoas que estão dentro do curso de Psicologia, elas sabem internamente o que é um bom psicólogo, quais são as características que fazem um bom psicólogo, mas às vezes é difícil nós pormos isto em palavras, não é? E falarmos quais é que são as características que fazem um bom psicólogo. Portanto, muito obrigada, Cristiana, pela tua pergunta. Eu acho que no geral, e até apontei aqui no meu caderno, acho que no geral o psicólogo tem de ser um bom comunicador, um bom questionador e um bom observador. Isto eu acho que são 3 coisas muito importantes, porque um psicólogo ele precisa de observar o outro, precisa de escutar o outro, precisa ter esta escuta ativa e muitas vezes precisa mais de ouvir do que falar. Muitas pessoas precisam mais de ser ouvidas, precisam mais de ser validadas nos seus sentimentos, nas suas angústias, nos seus sofrimentos, do que alguém só que dá conselhos. E isso é totalmente aquilo que o psicólogo não é. O psicólogo não é um amigo, não é alguém que dá conselhos, não é alguém que dá a cura milagrosa, nem o conselho milagroso que vai ajudar esta pessoa. A psicologia é nós sabermos dar ferramentas à pessoa, dar independência à pessoa para que ela possa fazer o seu caminho, com o psicólogo sendo o amparo, ou seja, o psicólogo é aquela pessoa que auxilia no processo de transformação da pessoa, mas não é aquela pessoa que faz o caminho pelo paciente que procura o psicólogo. Depois, eu acho que um psicólogo deve ser, acima de tudo, muito ético e congruente. Eu sei de muitos casos de psicólogos que julgam o paciente, que desvalorizam às vezes certas coisas que o paciente diz, e isso é tudo um grande não daquilo que não se deve fazer. Inclusivamente a Ordem dos Psicólogos e os psicólogos que praticam profissionalmente são regidos por um código de ética e, portanto, quem não atua por baixo desse código de ética está habilitado a perder a sua cédula profissional e, portanto, a questão da ética, de nós mantermos questões de confidencialidade, de escuta ativa, de não julgar, de não praticar discriminação. Portanto, estes temas têm de estar muito presentes na nossa cabeça quando nós estamos no processo de consulta ou no ato profissional de ser psicólogo. Congruentes é aquilo que eu gosto de dizer, que é basicamente não criar uma personagem para a consulta ou para a prática profissional que não somos nós. Se nós somos pessoas mais comunicativas, se nós somos pessoas mais tímidas, se nós somos pessoas mais questionadoras ou não, nós devemos manter a pessoa que somos, claro, com algumas limitações, não é? Adaptadas à pessoa e à situação, mas nós devemos manter aquilo que nós somos e não inventar uma personagem que não somos nós, porque o paciente percebe. A pessoa que está à nossa frente percebe se estamos a ser nós próprios, se estamos a ser fingidos, se não estamos a ser totalmente verdadeiros com eles. E eles precisam desta relação de verdade, precisam desta relação de confiança, precisam de confiar em nós e nós precisamos de confiar no paciente. E esta relação de confiança, que já agora, para quem não sabe, é a aliança terapêutica, é a empatia também. Esta relação que o paciente e o profissional têm é uma das coisas mais importantes e que determina muitas vezes o sucesso daquela pessoa no processo de terapia. Depois, já nesta questão da empatia, o psicólogo deve ser sempre empático. A empatia é nós colocarmos nos pés do outro, adotarmos a visão do outro. Se nos chega uma pessoa super triste, super angustiada porque perdeu um ente próximo, um familiar próximo, e mesmo nós não tendo passado por essa experiência, nós temos de adotar a visão do outro, adotar a visão do paciente para compreender o problema, para compreender o seu sofrimento a partir dos olhos dele, a partir do lugar do paciente. E este processo às vezes é aquele que nós tentamos praticar ao longo do curso da formação
e que às vezes é difícil, porque nós temos esta tendência para não perceber totalmente o problema do outro quando não nos aconteceu a nós. E isto é muito difícil, por mais que toda a gente pense que sou super empático. Não, a verdade é que poucas pessoas são realmente empáticas a 100% e é uma aprendizagem que se tem de se fazer. Outra coisa também é um psicólogo tem de ser neutro, e neutro é aquela questão de não julgar, portanto não pode emitir opiniões, não pode dizer se aquilo está errado ou não está errado, se a pessoa deve seguir esta religião ou outra religião, se a pessoa deve tomar esta decisão de carreira ou a outra. Nós temos de ser neutros, nós temos de deixar com que dar espaço ao cliente, ao paciente, para que ele tome a sua própria decisão. Nós somos apenas um auxílio, nós somos apenas um guia para o processo do paciente. Temos de controlar os nossos impulsos, obviamente temos pacientes mais difíceis ou menos difíceis e não é porque o paciente nos responde de forma rude que devemos também ser rudes para ele. Nós não podemos deixar que a nossa raiva e os nossos sentimentos cá por dentro vão para fora. Temos de ser neutros a esse nível. Depois também temos de ser pessoas inerentemente curiosas e comunicativas. Como eu já tinha dito, nós temos de ser curiosos ao ponto de querer investigar o que é que naquela pessoa aquilo está a acontecer, porque é que aquilo está a acontecer, tentar investigar o ponto de vista desta pessoa. Depois a comunicação, obviamente, porque a ferramenta principal do psicólogo é a palavra, portanto é a comunicação, é a conversa. Depois temos de tentar manter uma visão holística, ou seja, não nos focar na descrição do diagnóstico, dos critérios de diagnóstico. Aquela pessoa tem X critérios para a depressão, então ela é uma pessoa com depressão e isto quer dizer que ela tem isto e isto e isto e vai ter isto e isto e isto. Tentar não pôr a pessoa em caixas, tentar não pôr a pessoa em blocos de diagnóstico e blocos de ok, então esta pessoa, se tem esta perturbação, vai fazer isto e isto e isto, deve estar a sentir isto e isto e isto. O ser humano não é assim tão linear. Muitas pessoas que às vezes têm uma perturbação têm sintomas de outra, ou têm outras doenças a acontecer, como nós chamamos na nossa área, comorbidades, portanto são outros tipos de patologias e condições que a pessoa tem muitas vezes. O psicólogo também deve ser uma pessoa de mente aberta, portanto esta questão outra vez de não julgar, de estar disponível para ouvir a versão do outro, e isto também bate muito naquela questão de o psicólogo muitas vezes tem de estar submetido também a um processo de psicoterapia para estar disponível para ouvir o outro. Muitas vezes, quando os nossos problemas pessoais, enquanto psicólogos, são demasiados, nós não temos esta disponibilidade, não temos esta mente aberta para ouvir os problemas do outro, daquela pessoa que está à nossa frente. E, portanto, este processo, e nós como psicólogos temos este dever e esta responsabilidade de perceber quando precisamos também de ajuda psicológica e quando precisamos de acompanhamento e quando já não estamos totalmente a cumprir a nossa função, que é ajudar o outro. E outra coisa muito importante é esta questão da disponibilidade, portanto, estarmos disponíveis a ouvir o outro e também o saber escutar. O psicólogo tem de ter esta escuta ativa, portanto, fazer entender à pessoa que o estamos a escutar, que estamos a entender e a validar os seus sentimentos e as suas vivências. E eu acho que isto descreve muito aquilo que é um bom psicólogo e, como vocês podem ver, são muitas características e por isso eu acho que, tal como todos os cursos, a psicologia não é para toda a gente, é para pessoas que realmente conseguem, e eu não estou a dizer que só as pessoas que têm estas características todas é que devem ir para a psicologia, mas é uma coisa que se constrói e vem também de um amor pela área, vem de um gosto pela área, vem de um gosto de querer aprender mais e de melhorarmos as nossas capacidades. Obviamente que eu não sou a mesma pessoa que era quando entrei para a licenciatura. Obviamente que nós durante o curso vamos treinando certas habilidades, vamos nos transformando também. E é por isso que a formação é muito importante para um bom psicólogo atuar.
Estas foram as perguntas. Espero que o episódio não tenha ficado enorme, mas espero que tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu sou podcast de Psicologismos em todos. Não se esqueçam também de subscrever no YouTube, de subscrever no Spotify, no Apple Podcasts, de deixar a vossa avaliação. E espero que nos próximos episódios e mesmo neste possa ter a vossa interação lá no Instagram. E por isso, adeus, até o próximo episódio. Tchau!